Carvão ativado. Pouca gente fala dele para você. Nem na medicina baseada em evidência falam muito. Por quê? Não sei. Porque no pronto-socorro para intoxicação, ele é um dos grandes heróis. Então, se ele é tão fundamental para salvar a vida numa intoxicação aguda, num pronto-socorro, um pouquinho mais sobre ele, seria necessário que o conhecimento fosse difundido para vocês. Mas também, do outro lado do time da medicina integrativa, ninguém também fala nada dele para você. Você vê como é difícil a vida de um princípio ativo que não dá muito lucro para muita gente. Ninguém briga por ele. Então o caboclo que é aqui da roça vem falar um pouquinho para você do carvão ativado e muito provavelmente o caboclo vai ser atacado tanto pelos desintegrativos quanto pelos integrativos. Por quê? Justamente, né? Ai, mas ele não absorve os nutrientes fundamentais, fenomenais. Ah, mas ele não absorve os medicamentos, ele evita a absorção de medicamentos. Sim, ele evita a absorção de muitas coisas, mas em tempos que a gente vive altas intoxicações por agrotóxicos, por petroquímicos, por alimentos altíssimos em colesterol, pois é, aí começa o primeiro ponto crítico. Vou eu tocar na ferida caríssima da cardiologia. Ah, meu Deus, esse caboclo vai ser bloqueado pelo Conselho de Medicina. Já. Não vai demorar muito. Pois é. De fato, existem trabalhos mostrando, mas foram abortados já há bastante tempo, né? Apesar de que os resultados foram bons, não evoluíram com os trabalhos baseados em evidências. Por quê? Não sei. Talvez hoje em dia são tantas as regulamentações necessárias. No animal, você não pode usar animal de forma especial, você não pode fazer em gente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então a pesquisa só anda nos laboratórios multimilionários de atividade mundial que conseguem fazer pesquisas lá em países pobrezinhos da África, onde não existem tantas regulamentações. Então, toda essa regulamentação existente para a ciência aqui, por exemplo, no Brasil, ela só serve para atrasar a ciência, porque os animais estão sendo sacrificados, usados da pesquisa desse remédio que você está usando em países mais pobres, onde não tem essas regulamentações. Então tudo se desenvolve lá no submundo, na surdina, e de repente, abracadabra, descobrir alguma coisa, né? É lógico que a regulamentação, as regras sanitárias são sempre mecanismos de mercado. E dentro desse contexto, a gente chega no carvão ativado. Pois é, trabalhos mostraram que o uso de carvão ativado de 10 até 30 gramas por dia, tá? Mas a partir de 10 gramas já tem reduções significativas no LDL. Sim, o LDL, tá? Aquela partícula carreadora de colesterol altamente associada com um risco cardíaco de desenvolvimento de placas e de infartos e de AVCs e de derrames. Então, é muito importante você entender isso, porque o carvão ativado, é lógico que, como todo princípio, ele tem que ser administrado, por exemplo, num pronto-socorro para desintoxicação, sob supervisão médica, tá? Por quê? Ah, porque ele é simplesinho, eu vou tomar? Não, mas justamente o que é simplesinho que você tem que tomar mais cuidado, porque você compra em qualquer lugar, você pode, de repente, estar usando numa dose maior. Por exemplo, existe risco dele comprometer a absorção de uns medicamentos seus.
tá? E aí vai te complicar. Existe risco, tá? Mas ele tem este potencial. Número 1, abaixar LDL. Riscos de usar ele. Qualquer remédio que você usar também, dose errada, rosuvastatina compromete fígado, o rim, entendeu? Então assim, paracetamol, um pouquinho que se altera a dose, compromete fígado. Então assim, tudo tem que ser usado com muito cuidado, inclusive o inocente do carvão ativado. Mas, como ele é barato, não tem advogados caros para defendê-lo, só o pobre defensor público aqui, o caboclo, né? Ele toma pancada para todo lado, certo? Toma pancada para todo lado. Mas assim, não deve você, só porque eu estou falando que ele é simples e que ele é barato, sair correndo e comprar o carvão ativado. Não faça isso, porque esse não é o caminho. Esse caminho pode ser que ele vai te trazer mais prejuízos do que bons resultados. Ele é um princípio ativo, certo? Ele age para todos os lados. Ele tem que ter um uso bem pesado, bem equilibrado, bem dosado, para lhe trazer eventualmente benefícios e não lhe trazer eventualmente malefícios, tá? Mas como todas as medicações, como tudo em termos de saúde, gente, não é porque ele faz isso, não é porque ele faz aquilo, mas eu vou dizer que é para ele intestino. Lógico, se você comer semente de chia, se você comer tudo que você comer em excesso, também vai te dar problema no intestino. Qualquer coisa que você fizer em excesso. Então o carvão ativado pode perder intestino? Pode, teve caso, mas quanto que a pessoa usou de carvão ativado? Foi lá num caso de intoxicação, tomou mais de 100 gramas no pronto-socorro, perdeu o intestino. É lógico, a pessoa já estava intoxicada, o intestino já também não devia estar com aquela mobilidade. Por isso que você tem que entender muito bem quando o caboclo explica para você que as coisas que a gente diz aqui são sempre para você conversar com o seu médico, tá? São informações para que ele também preste atenção nas coisas, porque a ciência nos atropela, a modernidade nos atropela, traz conhecimentos e mais conhecimentos de coisas mais caras. Hoje em dia estão falando cada dia mais da genética, dos testes genéticos, dos tratamentos modificadores genéticos, como RNA mensageiro, até para tratar colesterol. E o carvão ativado, tão simplesinho, milenar, tá aí olhando para nós, assim, nosso povo é esquisito, né? Estou aqui na minha simplicidade, posso fazer uma parte de serviço, ninguém me contrata e tal. Então, a gente tem que lembrar que também, dentro deste princípio de absorver as coisas, ele absorve um pouco mais de elementos essenciais, vitaminas, minerais. Por isso que quando você for fazer, tudo tem que ser bem dosado, bem examinado, para que você tenha os benefícios, não tenha os malefícios, tá? Agora, a ureia, que é um ponto crítico para o paciente que tem problema renal, é outro assunto muito interessante. Por quê? Uma boa parte da ureia também é captada no intestino pelo carvão ativado. E isso e outros produtos tóxicos que o rim de alguém que tem o rim comprometido teria o trabalho de jogar para fora, que o carvão pode segurar no intestino. Então a gente precisa entender que muito pouco se fala sobre o uso do carvão ativado no paciente que tem doença renal crônica. Então é muito importante que o paciente que tenha doença renal crônica converse sobre isso com o seu nefrologista. Por quê? O seu nefrologista precisa ser lembrado desse assunto antigo. Não que ele não saiba, mas é aquilo que eu falei para vocês. A tecnologia, a ciência, atropela o médico e o paciente com seus conhecimentos tecnológicos avançadíssimos, de forma que o tempo vai apagando grandes companheiros do exercício da medicina. Então a gente retorna aqui o carvão ativado e falar do carvão ativado, e você faça a sua parte, compartilha, porque eu também não estou ganhando nada para fazer isso aqui. Você está fazendo o quê? Nem o dedinho para compartilhar, para curtir, para comentar, para copiar o link, compartilhar, colocar no grupo do Zap. Por favor, né, gente?
por favor. Tá? Meus vídeos aqui no YouTube estão precisando ser mais prestigiados. Estou começando essa plataforma, não sei nem filmar assim, desse jeito, só sei filmar aquele outro no Instagram, de pé, tá bom? Acabou com sempre de pé, acabou com não gosta nada deitado, não, a gente tem que andar para cima, tá bom? Então, aí a gente vai chegando num ponto que eu acho interessante, tá? De pedir para vocês que comentem o que você já sabia do carvão ativado, tá? Que uso que você já faz dele, certo? Eu, pessoalmente, isso é uma rotina pessoal, não estou receitando isso para ninguém. Eu, pessoalmente, uso 10 gramas por dia, segunda, terça e quarta, 3 dias da semana. Dá uma faxininha, entendeu? Porque geralmente a gente comete um erro no fim de semana, joga o carvãozinho lá para dar uma trabalhada, tá? O colesterol tá bom, meu ideia tá bom, o triglicérido tá bom, quer dizer, erradão eu não devo estar, né? As plaquinhas também não tem, né? Beirando 60 anos. Eu acho que nessa simplicidade a gente acha a longevidade. Tchau, caboclo.